E eu sei que você tem um apelo muito forte com mulheres. Sim. Através do seu trabalho, você empodera muitas mulheres e tem ensinado muita coisa, né. Eu fiquei encantada assistindo a sua palestra, quando você falou da imagem, da importância da mulher. E quando eu falo se cuidar, não necessariamente para os outros, mas primeiro para ela, Uhum. e obviamente isso aí vai repercutir na profissão, na vida. Fala um Sim. pouquinho mais a questão da imagem, do que acho que também é esse trabalho de dentro para fora. Com certeza, Suzy. Eh, Primeiro que as mulheres, elas carregam uma responsabilidade muito grande e vem dentro da gente uma coisa muito forte de cuidado. Só que a gente Hum. volta todo esse cuidado para as outras pessoas. Então é cuidar da família, é cuidar do marido, dos filhos, da mãe, do pai, até do filho do vizinho, sobrinho, enfim, a gente cuida dos outros. A gente tem esse apelo muito forte dentro da gente, eu acho que é DNA. E a gente sente, junto com esse apelo, vem uma certa culpa quando a gente olha para a gente. A gente sempre, quando a gente se olha e a gente quer tirar um tempinho desse, a gente fala, nossa, eu preciso fazer isso. Mas aí você fica, mas o tempo que eu tenho de fazer isso, eu podia estar fazendo isso para o meu filho, eu podia estar fazendo isso. A gente sempre se sente culpada em olhar para a gente. E eu vivi isso muitos anos. Tudo que eu falo, tudo, Suzy, tudo que eu falo, que eu eh, prego mesmo nas minhas palestras com as mulheres, enfim, que eu tenho contato, são situações que eu vivi. São coisas que provadas mesmo. Eu esqueci o momento, teve momentos da minha vida que eu me esqueci, teve um momento muito longo que eu me esqueci mesmo, engordei muito, descuidei total da minha saúde. E eu só queria saber, às vezes, do meu profissional e da família. Eu sou muito ligada ao trabalho, então era trabalho, família, trabalho, família, trabalho, família. Só que a gente esquece que se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar É. dos outros? É a história lá, a velha história do avião. Se cair, né, se tiver qualquer problema, máscaras cairão, coloque primeiro em você, para depois você poder ajudar as outras pessoas. E a gente não se atenta para isso. Eu vejo hoje, eu converso muito com mulheres, e aí quando eu falo assim, elas falam: "Ah, mas para quê? Tô bem assim, eu não preciso". Muitas ainda não enxergam a importância de você se cuidar, sim, para você, mas a importância que isso vai fazer na sua vida em questão de girada de chave, de não é, o pessoal fala assim: "Ah, é maquiagem, não go", gente, não é só maquiagem, é saúde. É saúde, é você ter um exercício físico, fazer uma atividade física, é você comer bem, é você ter um tempo de lazer seu, eh, tudo isso é autoestima. Yara, engraçado, você vai falando, a gente vai passando um filme na cabeça Uhum, da gente. Eu sempre faço uma comparação meio boba, mas eu acho que procede. uhum. E a gente pega situações, por exemplo, a pessoa tem um carro, e aí esse carro apresentou um probleminha, deu um probleminha, corre lá na concessionária, leva na loja, na oficina e tal, tal. Uma preocupação em cuidar daquele bem. Tudo bem, ok, faz É o parte. zelo, né, tem É que o cuidar. zelo. Mas aí você percebe que às vezes você faz isso pelo carro, mas não faz isso por si. Sim. Então você começa, mas pensa, aí, nossa, é mesmo. E aí você tem um problema e não vai no médico, você vai deixando para depois, você vai adiando, não, mas o carro deu a quilometragem lá da revisão, já está ligando, vamos marcar a revisão, porque o carro tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. E fica com medo de dar problema, né. Exatamente. E o medo de dar problema na gente, Não é meio não é? maluco, né? E aí só vai quando deu, né. Só vai quando deu, só Quando vai. realmente não tem, né, mas quando você olha, você fala assim: "Uai, não estou conseguindo mais fazer alguma coisa", aí você acaba indo. Então, assim, essa questão e a questão da imagem, ela ela é uma é o visual da gente, né. Então, assim, quando a gente se produz, quando a gente cuida da nossa imagem física, né, a gente cuida do nosso mental também, porque a gente está se vendo bem. Quando a gente está se vendo bem, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro. Eu estou fazendo até uma pós de PNL, justamente para poder ajudar Eu mais vou querer nisso. depois que você fale um pouquinho Isso, sobre. e assim, você comanda para o seu cérebro falando assim: "Olha, você está bem". Então assim, você consegue, você dá conta. Então nisso você assume mais oportunidades, coisas que antes você falava: "Ah, isso não é para mim". Não tem umas coisas assim que aparecem assim, você Uhum. fala: "Ah, muito legal, mas isso aí eu não dou conta, isso aí não é para mim". Então assim, quando você se vê bem, você fala: "Não, eu consigo. Vamos", eu nem faço a mínima ideia de como fazer, mas eu consigo, eu vou dar conta. Você assume mais coisas, até assim, você transmite, as primeiras pessoas que a gente inspira são os dentro de casa, inclusive os nossos filhos. Eu costumo falar assim: "Se você não faz por você, faz por eles".
Porque que mensagem você está passando para eles? Olha só, você já parou para pensar que você se cuidando, você está mandando, está inspirando, eles estão vendo, crescendo vendo aquilo, eles estão falando, nossa, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar porque eu sou importante. É aquela coisa de não aceitar menos do que eu mereço, porque eu sou importante. Então, assim, se eu me cuido, eu me dou valor. Então, assim, ninguém vai falar, vai gritar comigo. Então, assim, tem todas essas mensagens que a gente transmite com esse autocuidado. Sim. E fora a questão de abertura de oportunidades, porque tanto oportunidades amorosas, né, de relacionamentos, porque hoje é uma grande preocupação das pessoas, nós temos muitas pessoas sozinhas, e aí fala, ai, outro dia tinha uma mãe de uma modelo, mãe de uma aluna lá, que no final ela estava maquiada, eu gosto de contar essa história porque foi muito, muito presente pra gente. Aí eu falei assim pra ela, eu falei, nossa, e agora, né? Vai sair com o maridão? Ela, não, Yara, eu já sou divorciada tem 4 anos. Aí eu falei assim, não, então vai trocar as fotos das redes, né? Vai botar nos sites de relacionamento, né? Vamos arrumar um namorado agora. Ela falou assim, não, Yara, já até coloquei, mas ninguém me quer. Ou, na hora que ela falou isso, ninguém me quer, eu falei assim, não, peraí, você não se quer. Não é que ninguém te quer, você não se quer. E realmente ela estava um pouco descuidada. Aí a questão do cabelo, que já estava muito branco e ela estava tudo bem para ela. Eu sei que eu conversei. No dia seguinte, a aluna voltou, né? A filha voltou e falou, Yara, eu não sei o que foi que você falou para minha mãe. Mas ela marcou depilação, marcou de pintar o cabelo, marcou unha. Ela estava outra. E ela estava tão feliz, animada, porque ia sair com uma amiga que há 1000 anos não via. Você vê um cuidado, uma palavra. E Yara, você tocou num ponto interessante. Depois de uma certa idade, para as mulheres, e aí mulheres vê a história dos 40, é como se a gente falasse assim, ah, não, agora eu vou viver o restante do que tem, que é um pouco diferente dos homens. Tanto é que você vê a quantidade de homens que se envolvem com moças mais jovens, ou que tem um novo relacionamento com 50, 60, e tá tudo bem. Tudo bem. Agora, e por que a mulher... Mas isso eu acho que é cultural. É você, depois que você vira mãe, avó, seja lá o que for, a vida acabou. Você não Você tem acha que não é mais direito para você? de ter um outro Não tem relacionamento. mais idade para isso. Isso. E por isso também eu não vou me cuidar, porque teoricamente eu vou me cuidar se eu tivesse alguém, ou se eu para arrumar alguém. Então, só que eu acho que uma coisa é consequência da outra. Sim, você vibra, são vibrações.